Olá! Sabe aquela sensação de que um projeto de software vive num eterno quase pronto? Os requisitos não param de mudar, a equipe de qualidade entra tarde demais na jogada e a segurança. Bom, essa fica para depois. Se essa história parece familiar, esta análise foi feita para ajudar. Vamos juntos transformar esse caos num processo criativo e, acima de tudo, disciplinado. Pois é, essa sensação de estar sempre apagando o incêndio é um sintoma clássico. É um sinal bem claro de que o problema não é falta de esforço da equipe, de jeito nenhum. O que falta, na verdade, é um processo, um mapa, para guiar a criação do software do início ao fim. E as consequências disso são bem reais, né? O retrabalho custa uma fortuna, a equipe fica totalmente esgotada, os prazos estouram um atrás do outro, e no fim das contas, o produto pode chegar cheio de falhas de segurança e, pior, sem agradar quem realmente importa, a pessoa que vai usá-lo. Bom, nosso roteiro de hoje vai ser bem direto ao ponto. A gente vai começar entendendo a armadilha do quase pronto, para depois sair do caos e entrar num ciclo organizado. Vamos explicar o que é o SDLC moderno, ver como ele funciona na prática e, claro, como evitar os erros mais comuns no caminho. Ok, vamos fundo nisso. Para a gente resolver um problema, a primeira coisa é entender de onde ele vem, qual é a raiz de tudo. No Brasil, a gente vê isso acontecer o tempo todo. A pressão para entregar funcionalidades novas em empresa de tecnologia é gigantesca. E aí, sem um plano bem definido, o que acontece? O time de negócios pede uma coisa, o time de tecnologia entende outra e o projeto acaba saindo dos trilhos. Vira um caos. É aqui que a gente começa a virar o jogo. A solução é parar de improvisar e passar a usar uma estrutura, um método. E o nome desse método é Ciclo de Vida de Desenvolvimento de Software, ou, para facilitar, SDLC. Pense no SDLC como se fosse a planta de uma casa. Ninguém começa a construir uma casa levantando paredes sem saber onde vão ficar as portas e as janelas, certo? O SDLC é exatamente essa planta, esse plano que organiza todas as tarefas para construir um software de altíssima qualidade e de forma eficiente. E olha só que interessante o contraste que a gente tem aqui. De um lado, o modelo cascata, que é o mais antigo, ele é todo linear, rígido, uma fase precisa terminar para outra começar. Do outro lado, a gente tem o modelo ágil, que é moderno, flexível e divide o trabalho em pedacinhos, os sprints, o que permite uma adaptação constante às mudanças. E essa mentalidade ágil toda se apoia em 4 valores fundamentais, que são muito poderosos. Valorizar as pessoas e a conversa entre elas mais do que processos rígidos. Ter um software funcionando de verdade em vez de um monte de papel. Colaborar o tempo todo com o cliente. E, talvez o mais importante, estar sempre pronto para mudar o plano quando for preciso. Agora, vamos avançar um pouco e ver como essa filosofia ágil evoluiu. Hoje em dia, o STLC moderno é movido por uma verdadeira revolução na cultura de desenvolvimento, que a gente chama de DevOps. DevOps é basicamente a ideia de que o time que desenvolve o software, o Dev, e o time que cuida para que ele funcione no ar, o Ops, precisam trabalhar juntos, o tempo todo. É o fim daquele famoso jogo de empurra-empurra. A responsabilidade passa a ser de todo mundo, do começo ao fim. E o resultado disso é nítido, como a gente vê aqui no gráfico. As entregas ficam muito mais rápidas porque boa parte do processo é automatizada, a qualidade do produto final aumenta, já que os erros são encontrados bem mais cedo, e, claro, a colaboração entre as equipes melhora da água pro vinho. Ok, tudo isso é muito bonito na teoria, mas e na prática? Como é que funciona esse ciclo de vida moderno no dia a dia de um time? A melhor imagem para representar isso é de um loop infinito. A ideia aqui é que o processo nunca termina de verdade. O que se aprende lá na fase de monitoramento, já em produção, serve de combustível para o próximo planejamento. É um ciclo de melhoria que não para nunca. E o motor que faz essa roda girar sem parar é o que a gente chama de CI/CD. Pense nisso como uma esteira de produção super moderna e automatizada. Cada pedacinho de código novo que alguém do time escreve já entra nessa esteira, que se encarrega de montar, testar e verificar se tudo continua funcionando perfeitamente. Então, o ponto mais importante é este. Com essa automação, qualquer problema de integração é descoberto em questão de minutos, e não semanas antes do lançamento. O software está na prática, sempre pronto para ser entregue. Isso acaba com aquele estresse de última hora. É claro que adotar esse modelo tem lá seus desafios, não é um passe de mágica, né? Por isso, é super importante a gente dar uma olhada em algumas armadilhas bem comuns que precisam ser evitadas.
Um erro clássico que acontece muito. A equipe de desenvolvimento termina o trabalho e simplesmente joga o software por cima do muro para o time de qualidade testar. Isso, gente, é uma receita para o desastre. A solução é muito mais inteligente. Pensar em qualidade desde o primeiro dia. É o que chamamos de qualidade embutida. A responsabilidade de testar, de pensar em segurança, de se preocupar com a privacidade dos dados como a LGPD exige, tudo isso passa a ser de todo mundo, desde a fase de planejamento. Outra armadilha bem perigosa é a tal da dívida técnica. Sabe quando o time pega um atalho, faz uma gambiarra para entregar algo mais rápido? Isso é como pegar um empréstimo no banco. Uma hora a conta chega, e os juros vêm em forma de bugs e de um sistema lento e difícil de mexer. A melhor forma de lidar com isso é ir pagando essa dívida aos pouquinhos. A prática de melhorar o código continuamente, que a gente chama de refaturação, garante que o software continue saudável e fácil de manter, sem nenhuma surpresa desagradável lá na frente. E essa citação aqui resume perfeitamente o espírito da coisa. O plano é um mapa, é um guia, mas ele não pode ser um contrato escrito em pedra. A capacidade de se adaptar às mudanças é o que, no fim do dia, separa os projetos de sucesso dos que fracassam. Então, para a gente fechar, dominar o ciclo de vida moderno de software é, essencialmente, trocar o caos por um processo que seja previsível. É sobre juntar a flexibilidade do mundo ágil com a automação do DevOps. E, acima de tudo, é entender que o sucesso de verdade depende de uma cultura de colaboração e de uma busca constante por melhoria. E isso nos deixa com uma última provocação. Uma vez que o processo está disciplinado e funcionando, qual o próximo passo? Bom, o próximo passo é torná-lo inteligente. A nova fronteira é usar a inteligência artificial para otimizar ainda mais cada etapa desse ciclo. Mas isso já é assunto para uma próxima conversa.